Educação Vicentino de Cegos, Padre Chico. Andreense, de 44 anos, professora licenciada em Letras, Pedagogia, Educação Especial, atua com crianças e adolescentes com deficiência visual em sala de aula desde 2001. Sua carreira foi construída no Instituto de Cegos Padre Chico, hoje Colégio Vicentino de Cegos Chico. Vai bater um papo aqui hoje conosco sobre esse grande desafio, que é o de proporcionar leitura em braille nos tempos atuais. Eu estou falando com ela, professora Luciana Ruiz. Oi, professora, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Como vai? É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Para fazer essa conversa, né? Nós vamos falar aí nesta semana municipal de incentivo e orientação ao estudo e à leitura. E falando um pouco dessa minha experiência, do que eu já passei com essas crianças, com esses adolescentes com deficiência e com o Braille, hoje aqui. Obrigada, professora. Eu quero deixar aqui, em nome de toda a Secretaria Municipal de Educação, nosso agradecimento, porque a Luciana foi, assim, maravilhosa. Quando eu fiz o convite, ela já aceitou, né? Porque, às vezes, a gente tem que ficar em tratativas, e, será que... Ela não, falou, não, vamos em frente, tem o material. E é uma pessoa que tem muita vivência, e a fala dela tem muita propriedade também, né? Por ser uma pessoa que está há tanto tempo no ensino, pessoas com deficiência visual. E deixa eu te perguntar, professora, como que você se aproximou do ensino para estudantes com deficiência visual? Mari, eu costumo dizer que tem uma questão assim, de que eu não busquei, de que foi um chamado. Tem uma questão meio que espiritual, que depois eu falo sobre isso depois, porque me faz assim muito bem lecionar para crianças com deficiência, mas tem uma coisa que me entregou muito. Na minha formação, Mari, a minha primeira formação foi em letras, e eu estudei na Fundação Santo André. E nós não tínhamos naquela época, um currículo que contemplasse essa questão da educação especial. Então, eu estudei 4 anos sem ouvir falar a palavra deficiência. E isso me prejudicou demais. Então, quando eu recebi o convite, é o que eu chamo do chamado, né? Então, eu fui lecionar, ainda professora nova, não tinha trabalhado ainda em nenhum outro lugar, morrendo de medo, né? Então, assim, eu já tinha a timidez da minha característica e também o não saber lidar com as pessoas com deficiência. E daí, lógico, a minha carreira começou e eu comecei a estudar, e estou com isso esse tempo todo. Mas eu creio que foi um chamado mesmo para mim, para que eu pudesse me entregar para isso, que para mim é a minha profissão e a minha causa. Agora, o Colégio Vicentino de Cegos, Padre Chico, ele tem uma sala de leitura com livros em braille, não é? Fala um pouquinho sobre a sala de leitura que vocês têm lá, como que é a estrutura. Mari, para quem não conhece, o Instituto de Cegos Padre Chico é um colégio, né? Ele mantém dentro da sua instituição o Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico, e hoje nós temos em cerca de 130 crianças e adolescentes que estudam lá, desde a educação infantil até o 9º ano, né? Então, de uns tempos para cá, a gente já fazia concursos de leitura, concursos de redação, mas com esta questão da internet e do celular e nos celulares nas mãos de todas as pessoas, nós observamos que a nossa sala de leitura, a nossa biblioteca, com mais de 1000 livros em braille, estava parada, silenciosa, pouco frequentada, né? Então, eu, a minha coordenação e a minha direção nos reunimos e pensamos, vamos fazer um concurso em que as crianças tivessem que ler para poder participar. Vamos colocar aquela biblioteca em uso, para que ela tenha vida, né? Então, nós revitalizamos, como pudermos, a nossa biblioteca, que é uma sala de leitura, e ali tem livros em braille, livros em tipo ampliado, livros em tipo comum, para tentar unir esses esforços para que as criançadas saíssem dessa telinha e que entrassem um pouco no universo da literatura. Não é muito fácil, né? Mas a gente conquistou aí um público interessante, inclusive de escritores. Então, a gente fica muito feliz de ter criado o projeto. Bom, eu conheço a sala de leitura e a diretora Ana Maria Lu mandou um vídeo para a gente
apresentando a sala de leitura, que eu vou colocar em seguida. Essa é a sala de leitura. As crianças frequentam a sala de leitura no contraturno, após as aulas, da 1 às 5, está aberto para qualquer faixa etária. Os professores, às vezes, pedem para pesquisa, está aberto para isso. Tem um livro de poemas, São Bernardo, Graciano Ramos. São vários exemplares, não só um que a gente tem, porque como são mais de uma criança que frequenta a sala, e a leitura é muito importante, e o braille também é muito importante. Fazer essa leitura em braille, não só com áudio. Esse daqui é um livro para alunos com baixa visão e para alunos cegos. Então, ele é todinho aqui, ó, com a letra Verdun 24, também para o aluno que enxerga. E Lu, deixa eu te perguntar, no vídeo a gente vê a diretora mostrando um livro para quem tem baixa visão também, né? Então, assim, são videntes, né? Baixa visão e cegos. Qual é a diferença na forma de alfabetização entre vidente, baixa visão e quem é cego? Assim, quais são, não somente o processo mesmo de alfabetização? Mari, uma professora que alfabetiza, uma professora que trabalha com educação infantil, elas precisam saber especificidades da pessoa com deficiência visual, né? Então, assim, não é simplesmente falar, ela tem 20 alunos e uma delas é cega e todos estão aprendendo juntos, né? Não é dessa forma. Mari, existem muitas formas de uma professora de educação infantil ou de primeiro ano alfabetizarem ou pré-alfabetizarem uma criança, né? Normalmente elas vão seguir o estilo próprio ou da escola, mas elas sabem mesclar técnicas, né? Eu mesma aprendi com um método que se chama sintético, que é um método em que a gente aprende as famílias das sílabas, né? Então, para escrever Zabumba demora um tempão, porque eu tenho que aprender a família dos Azezizuzu, né? Mas hoje em dia, de uma forma mais generalizada, o que existem são os métodos mais de análise, que são os métodos analíticos, né? Então, a criança primeiro escreve o seu nome, depois o nome da sua família, dos objetos que tem na mesa, pela curiosidade, né? Então, o que os estudos mostram sobre a criança com deficiência visual é que o método sintético ainda é mais eficaz. Mas hoje, com a diversidade, com a internet e com as televisões e toda essa mensagem chegando para as crianças, elas também captam os novos formatos de alfabetização. Então, de fato, o ideal é que uma criança seja desenvolvida, né, desde a educação infantil a lidar com o pré-braille e que esteja alfabetizada aos 8 anos. É claro que não é uma alfabetização linear, tá? Então, assim, até para você ter uma criança cega alfabética, você vai levar um tempo a mais, porque existe a variante da leitura e da escrita. Será que ela lê bastante? Será que ela escreve bastante? Será que ela participa dos círculos de leitura da sua casa? Como em todas as famílias, né, Lu? Tem famílias que têm uma cultura de ler, de leitura, tem outras famílias que não, que tem família que tem cultura da música, né? Que tem um mundo musical imenso, porém não lê os livros juntos. Enfim, eu acho que isso é uma coisa geral, né, Lu? A isso, Mari, nós chamamos de letramento, né? Então, assim, o incentivo da leitura, ele não é feito só por um professor de português e a partir de um livro de Machado de Assis ou de Monteiro Lobato, né? Como todas as pessoas falam, né? Será que essa criança está fazendo as listas em braille para a mãe? Né? Será que essa mãe também já se apropriou desse sistema de escrita? Será que isso que eu ia te perguntar, né? É importante aprender o braille? Núcleo ali familiar, que está acompanhando aquela criança, é importante? Mari, importante né? Mas daí nós temos mais desafios, né? Então, as mães hoje, os pais trabalham bastante, não é isso? Não conseguem muitas vezes acompanhar os estudos dos seus filhos. Poucos lugares em São Paulo, no resto do mundo, oferecem um curso de braille para que a mãe entenda, né?
Então, o que eu percebo hoje é um movimento de mães mais jovens, que têm mais interesse neste sentido de aprender o sistema, mas ele ainda é um impasse, é um ponto difícil entre a família e as crianças com deficiência. Os novos livros, Mari, eles já vêm com essa intenção de fazer as mães e os pais colaborarem com o ensino dos seus filhos, né? Então, no Padre Chico, esse ano, nós somos meio que agraciados com livros em que a mãe abre o livro em braille e ela já vê a escrita em ampliado ali. Então, ela consegue auxiliar em tempo real se ela não conhece o sistema de escrita. Mas hoje em dia tem aplicativo de celular ensinando braille, a internet ensina gratuitamente, né? E instituições como as nossas, como a nossa, também faz isso, se caso for preciso, né? Inclusive, você falando aí, eu vou aproveitar o link para colocar o vídeo da professora Cíntia, que ela enviou um vídeo para nós também, explicando como é que funciona em todo um sistema para imprimir prova, atividades e até mesmo, gente, desenho. Tem uma impressora que imprime o desenho no relevo. Então, vamos assistir também, que é muito interessante a professora Cíntia explicando. Meu nome é Cíntia, eu trabalho aqui no Padre Chico na parte de adaptação de materiais para o braille. A gente faz o seguinte, os professores mandam material para a gente, eu faço um estudo desse material e vejo de que forma ele pode se tornar mais acessível para o aluno. Então eu tenho um programa onde eu transformo tudo que está em letras, eu ponho ele para o braille e faço essa correção, se tiver algum erro do braille, então visualmente. Depois que eu imprimo, eu mando para a impressora em braille. Depois que eu mando para a impressora, vai ainda para uma revisão com uma pessoa cega. Então é uma ex-aluna do Instituto, formada em Pedagogia, que faz toda a revisão. Então a impressora, ela fala, tá? Porque é uma impressora que pode o aluno cego também usar. Então o que eu mandei lá do computador vem para cá, ele imprime e sai aqui embaixo com o braille. Eu posso fazer pequenos, como posso fazer desenhos também. E aí existe um programa próprio para isso também. Então a impressora braille é um modo do material se tornar acessível de forma igual para quem enxerga. Então se eu tenho um material para quem enxerga, eu tenho que tornar esse material acessível para o cego, da melhor maneira possível, do mesmo jeito que o aluno que enxerga vai ter esse material, o aluno que é cego também tem que ter esse material. Quando a gente tem uma impressora dessa, o material chega na mão dos alunos de maneira mais rápida. Então, se eu tenho um texto, se eu tenho um livro, eu mando aqui para a impressora braille e coisa que demoraria meses para ele ter um livro desse, ele pode ter em um dia esse livro já impresso em braille, facilitando a leitura dele. Porque é importante a gente entender que só escutar o áudio não torna ele um ótimo leitor ou um ótimo escritor. A gente, para escrever, a gente tem que ler. E ler para o cego é usar o tato, não é escutar. Existem algumas questões em torno do braille que elas até parecem mitos, sabe, Mari? E uma delas, por exemplo, é que elas fazem o contorno da letra convencional. E que o A seria, por exemplo, uma porção de pontinhos que circulariam a letra A, né? Não, não é assim, gente. O sistema Braille é um sistema de 6 pontos, que eles fazem 63 combinações, e essas combinações vão contemplar o nosso alfabeto, as letras acentuadas, os números, os símbolos matemáticos e toda a pontuação, tá? Além de música, os caracteres específicos da informática, da ciência, tá? Então, tudo isso está contemplado aí pelo sistema que o Louis Braille inventou há mais de 200 anos, né? E não, nós que somos videntes, que é um termo muito específico de instituições, pessoas que enxergam, não utilizam a ponta do dedo, né, como artifício de leitura. Nós lemos com a visão, tá? Então, professores que se capacitam para o Braille facilmente fazem a leitura, né? Então, assim, algumas pessoas perguntam, até por medo de não conseguir aprender. E não é outra língua, gente, não pode ser comparada ao ensino de Libras, né, que é uma língua brasileira de sinais, e daí tem toda uma gramática, uma estrutura para ser estudada. Você já é alfabetizada, então cabe a você agora decorar alguns pontinhos. Há alguns anos nós sabíamos os telefones de todos os nossos familiares, né? E hoje, se perdemos os celulares, não sabemos nenhum nosso. Nenhum, a gente está, ó, não tem como.
Mas Ô, Lu, não, e é qual um curso específico? Qual curso específico você fez? formação, né? Então, assim, como eu disse para você, eu ingressei no Padre Chico sem a necessária formação, e depois eu fui buscar, né? Do ensino do Braille, por exemplo, ele é o básico, então um professor ensinando para outro professor, facilmente ele consegue, até mesmo em distância. Mas existem especialidades da pessoa com deficiência, né? Então, essa informação, por exemplo, que eu falei a respeito de como é a aprendizagem da alfabetização, então, qual vai ser os desafios que ela vai encontrar, qual é a melhor linguagem. Então, tudo isso não são dicas, né? São encontros que os alunos têm com artigos científicos, com documentos de mestrado, de doutorado, de pessoas que se debruçam em cima desses materiais e dão aulas, né? Então, eu acredito que é muito importante para um professor que ele receba esse acolhimento. Não é só, eu dou aula para um aluno cego. É assim, eu também me especializei, né? Eu também sei que preciso de um material específico. Eu recebo orientações acerca da aprendizagem dele. Então, assim, a minha matéria envolve linguagem, Má, e a sua envolve o tato e a linguagem, né? Nós somos da mesma área. Mas você pode imaginar aqui como é para um professor de matemática? Ele precisa de um estudo específico, ele precisa saber do que existe de recurso físico que ele pode ter. Isso é lógico, conversando com a escola onde ele está, conversando com a coordenação, com a direção, recebendo cursos periódicos. Eu acho que isso dá a dignidade do professor de trabalhar Com certeza. com a pessoa com deficiência, né? Com Então, muitos certeza. artigos eu já li que a gente faz meio que eu vou tentando e vou errando. Isso não é o formato correto. É lógico que a gente se vira mesmo nos 30, e isso é muito sadio. Mas chega uma hora que a gente se cansa e a gente quer ter fontes confiáveis para que a gente possa adaptar para a nossa escola. Né? É importante a gente ter a metodologia ali, um direcionamento técnico e talvez durante a aula e testando, porque tem coisas que, ok, dá certo no sétimo ano, tem coisas que no nono ano não vai acontecer, né? Tem que acontecer de uma outra forma. A Luciana falou sobre a minha formação também, que hoje eu estou entrevistando aqui, porém eu tenho especialização em arte para pessoa com deficiência visual. Eu tenho muitos desafios, né? E nós temos muitos desafios, eu acho que cada área tem o seu desafio específico. E agora, na pandemia, o desafio é dobrado, né? Para cada área de uma forma também esse desafio. Na minha área, por exemplo, é o desafio do não poder tocar no material. E os seus desafios agora na pandemia, quais são os principais? Mari, um dos desafios que nós enfrentamos no ensino até presencial mesmo, antes da pandemia, é que a pessoa com deficiência visual, pela falta de visão, ela não faz a leitura visual do mundo, uma coisa lógica, né? Então, ela não lê cartazes, ela não lê folders, ela não lê banners, né? E isso traz um prejuízo para ela, né? Então, um prejuízo dos estrangeirismos, que são fáceis de ser trazidos para nós, um prejuízo de algumas palavras. Então, pode-se dizer que os erros ortográficos aparecem mais em pessoas com deficiência, mas é claro que isso também pode ser resolvido com um processo de leitura, quando ele é bem incentivado, né? Que nós já falamos da questão do letramento. Então, agora na pandemia, que nós depois nos adaptamos e agora nós estamos estudando, neste momento, né, nós estamos fazendo um estudo totalmente online, né? Nós estamos das nossas casas. Houve uma restrição maior, então eu, como professora, leciono da minha casa e os alunos aprendem das casas deles. Mas para chegarmos aqui, foi feito um estudo muito importante na nossa escola, porque inicialmente não sabíamos disso. Não sabíamos se nossos alunos tinham celulares que suportavam essa tecnologia, não sabíamos se eles sabiam mexer, não sabíamos se tinham a quantidade de dados necessária, né? Então, tudo isso era uma questão difícil no início. Então, já passamos por essa primeira fase e hoje eu sinto que estamos adaptados ao ensino remoto. Mas veja bem, Mari, a importância dos livros, né? Então, para nós que somos videntes, eu continuo lendo se você está dando uma aula aí e coloca para eu ler na tela. Agora, para o aluno cego, se eu coloco algo para ele ler, no Google Docs, por exemplo, vai passar por voz para chegar a ele. Então, a pausa, essencial para a leitura, para compreender o texto, às vezes se perde, a entonação correta se perde, e principalmente a questão inicial que eu falei, que é a questão dessa compreensão sonora.
ele precisa sentir no tato se é com C, se é com S, se é com 2 S, porque aquilo vai criar uma maturidade ortográfica para ele, necessária para a aprendizagem dele, já que ele não vê o tempo todo aquela palavra escrita no universo. Então, ele precisa ter a leitura em braille. Pelo menos é uma coisa que eu acredito muito. É claro que eu não quero levantar aqui o tema de que, não, a internet, então, não pode ser usada pelos alunos ou que eles não podem ouvir audiobooks. Não é isso, não. Mas eu acho que já estamos numa etapa em que o professor tem que acertar pelo menos meio a meio, né? Então, ele tem que ainda manter o contato com o braille para ele desenvolver uma maior capacidade de compreensão e interpretação de texto e a outra metade para o universo aí da internet, dos textos em áudio. Ô Lu, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Olimpíada de Leitura, que eu sei que é um evento super importante, especialmente para os estudantes, né? Eles ficam muito empolgados quando vai ter a Olimpíada de Leitura. Ficam, Mari. Como eu te disse, né, é um processo de leitura de 15 minutos todos os dias das aulas de português, então cada aluno já tem o seu livro preferido, já fica ali não na cabeceira, mas na mesa, né? E daí, quando chega setembro, eles apresentam as leituras para a nossa coordenação e para a nossa direção. Os melhores leitores produzem textos e vão ler seus textos publicamente para os alunos e para um público muito específico, porque nós não estamos nunca sozinhos, né? Nós temos os parceiros, que são da Rede Nacional de Leitura Inclusiva, da Fundação Dorina Noil. Então, eles são para nós parceiros assim importantes, porque eles são os nossos jurados. Então, são eles que qualificam os nossos alunos, né? Então, nós ficamos felizes em participar dessa rede, que também envolve outras instituições, como, por exemplo, o SENAC. Então, nós já participamos de Sarau e de outros eventos. Então, a felicidade é muito grande, né? Porque não temos só bons leitores, como bons escritores na nossa escola. Sim, eu sou prova disso. Eu já estive numa dessas Olimpíadas, é emocionante. É muito legal. É muito bom. É um espaço para eles colocarem as ideias, né, que é um exercício de cidadania, né, Mari? É uma ação social, você pegar um adolescente, uma criança, e colocar as ideias deles, né, para serem publicadas, e também por essa questão de você se sentir pertencente a uma comunidade que te respeita, né? E respeita a sua idade, porque você tem 7 anos e você está começando a ler agora, ou porque você tem 14 e está se formando no 9º, né? Essa entrevista ela é muito importante para a gente entender a dimensão, a qualidade, a importância da leitura e da inclusão também, né? Porque a literatura, a música, as linguagens, elas têm uma força muito potente, né? Como para nossas vidas, né? Para a vida de todo mundo, e todo mundo tem esse direito de ter acesso. Né? Então, eu quero te agradecer, Lu, muito, novamente. Eu admiro demais teu trabalho. Eu não estou falando isso só porque está gravando aqui, porque eu realmente admiro seu trabalho. Você é uma pessoa que, além de ser uma professora, é uma pessoa ótima de se conviver também. Tem uma voz muito bonita e fala muito bem. Então, eu tenho muita admiração. E os alunos gostam muito da sua aula também. Né? A professora que chama os alunos de Florzinha, não é isso que eles falam? Florzinha! Florzinhas com espinhos, eles gostam mais quando eu falo que eles têm espinhos. É bordão, não é que chama isso? Bom dia, Flores. O seu bordão. Bom dia, mas Flores. Na sala de aula eu falo que é com espinhos, cactos, esse tipo de planta. Quem não é, né? Às vezes a gente às vezes é rosa com espinho. Lu, Mari, obrigada. Eu agradeço, viu? A oportunidade de colocar a minha voz pela voz deles, né? Então, assim, que tenhamos outras oportunidades com a participação deles, que essa pandemia acabe, que voltemos às nossas vidas comuns e que você possa nos filmar lá, nessa integração, né? Que a gente possa sentir nossos alunos de volta no caminho deles, né? Porque, gente, a ideia era filmar, né? De lá os alunos lendo mesmo, né? Para a gente ter essa dimensão de como que é a leitura no Braille. Mas, por conta da pandemia, nós tivemos que dar um jeito aqui e ficou ótimo, maravilhoso. Eu acho que é isso aí. A gente conseguiu conversar, foi leve, né? É isso, a mensagem é para que todas as professoras, elas entendam que é para todos nós esse chamado. Né? Então, assim, eu abracei
eu sirva de exemplo para as outras professoras, mesmo com tanto tempo nesta área e trabalhando numa escola que tem bastante suporte, eu às vezes ainda me pego estudando e com dificuldades a serem superadas, né? Tudo isso para que a gente possa quebrar o maior dos desafios, que é o preconceito. Então, assim, eu acho que a escola é um espaço para quebrar essas questões, né? Então, a gente reconstrói um mundo muito melhor, porque o que está aí não está bom. Então, nós não preparamos os nossos alunos para eles viverem nesse mundo, mas para eles transformarem esse mundo. Ai, que lindo. Vou fazer uns agradecimentos aqui de quem viabilizou essa entrevista, a Rosaline, coordenadora, a diretora Ana Maria e a irmã Carolina também. Quero deixar o meu agradecimento aqui a vocês. E obrigada a você, viu, Lu? Obrigada aos nossos alunos também, que todo dia nos transformam, né? Sim, é uma transformação, é como dizem, né? É um processo, né? Eu não só ensino, mas como eu também me permito aprender todos os dias, né? Sim. Obrigada, Lu. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Woo!